Olá a todos e todas, queridos acompanhantes, amigos do Evangelho da Noite. É com muito prazer que aqui estamos reunidos mais uma vez, nós outros desse plano encarnado e toda essa espiritualidade maravilhosa que realmente realiza o culto do Evangelho da Noite. Hoje vamos fazer o culto do dia 16 de fevereiro de 2023. E para fazer a ambiência, como é de costume, vamos ler uma página do livro Pão Nosso. Como é de costume, eu estou falando a leitura do livro de uma página edificante. Na verdade, cada semana, eu uso um livrinho desses, que foi ditado por Emmanuel para o Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier. A página de hoje, do livro O Pão Nosso, a lição, aliás, não é a página, é 150. É o mesmo. Pois o mesmo Pai vos ama. Jesus em João, capítulo 16, versículo 27. Ninguém despreze os valores da confiança. Servo algum fuja ao benefício da cooperação. Quem hoje pode dar algo de útil, precisará possivelmente amanhã de alguma colaboração essencial. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito do bem. Então, vou repetir essas duas linhas. Todavia, por enriquecer-se alguém de fraternidade e fé, não ouvide a necessidade do desenvolvimento infinito do bem. Os obreiros sinceros do Evangelho devem operar contra o favoritismo pernicioso. A lavoura divina não possui privilegiados em suas seções numerosas. Há trabalhadores mais devotados e mais fiéis. Contudo, esses não devem ser categorizados à conta de fetiches, e sim respeitados e imitados por símbolos de lealdade e serviço. Criar ídolos humanos é pior que levantar estátuas destinadas à adoração. O mármore é impassível, mas o companheiro é nosso próximo, de cuja condição ninguém deveria abusar. Isso aí é bom para a gente ter sempre em mente, para não ficar endeusando médiuns, né? Pague cada homem o tributo do esforço próprio à vida. O Supremo Senhor espera de nós apenas isto, a fim de converter-nos em colaboradores diretos. O próprio Cristo afirmou que o mesmo Pai que o distingue ama igualmente a humanidade. O Deus que inspira o médico é o que ampara o doente. Não importa que asiáticos e europeus o designem sob nomes diferentes. Invariavelmente é o mesmo Pai. Conservemos, pois, a luz da consolação, a bênção do concurso fraterno, a confiança em nossos maiores e a certeza na proteção deles. Contudo, não olvidemos o dever natural de seguir para o alto
utilizando os próprios pés. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e graças também ao Cristo de Deus. Graças à egrégora da Aliança da Fraternidade, do Evangelho da Noite, à falange de São Francisco de Assis, o nosso patrono, aos nossos guias e protetores espirituais e espíritos guardiões. Que todos, e a equipe, a egrégora do Evangelho da Noite, a equipe espiritual do Evangelho da Noite que faz realizar esse culto. Obrigado, graças a Deus, graças a toda essa última semana que recebemos de suas mãos dadivosas, graças a toda essa conjunção espiritual do bem, que é sempre muito mais forte que a dos opositores, e por isso agradecemos, queremos abrir agradecendo a semana que recebemos desde a nossa última reunião, e pedir para que possamos realizar esse culto no lar do Evangelho da Noite, nos lares de todos quantos sintonizarem, de forma exitosa, de forma brilhante, reapaziguando, reenergizando e reharmonizando as energias individuais e dos lares onde esse culto se fizer. Jesus Cristo, queremos pedir então a sua bênção, a sua permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da Noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Marcos, de onde paramos na última vez, que foi no versículo 28. Então, hoje nós vamos estudar Marcos, capítulo 12, os versículos 28 a 34a, que o pastorino intitulou de O Grande Mandamento. Então a gente vai ver agora como é que narra Marcos. Marcos narra, porque essa passagem só foi contemplada pelo Mateus e pelo Marcos. O Lucas não a descreveu. E chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão deles e vendo que belamente lhes respondera, perguntou-lhe: qual o primeiro mandamento de todos? Respondeu Jesus: o primeiro é: ouve, Israel, um Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. E amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todo o teu intelecto, e com toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. E disse-lhes o escriba: bem dissestes, mestre. Na verdade, que um é, e não há outro além dele. E o amá-lo com todo o coração e com toda a inteligência e com toda a força, e o amar ao próximo como a si mesmo, é
maior que todos os holocaustos e sacrifícios. E vendo Jesus, que inteligentemente respondera, disse-lhe: não estás longe do reino dos céus. Vamos receber isso de Jesus, em que emoção. Então esse trecho, ele está seguindo aquela sucessão de pegadinhas que estão fazendo com o Cristo, perguntando coisas que tem sempre uma casca de banana para ele escorregar, coisas que ele, em respondendo, poderia ficar mal com Roma, com os administradores, ou com o templo. Na mesma perguntas armadas de forma na cabeça deles, que na hora de responder, ou ele ia ficar mal com o templo e com o povo, ou ia ficar mal com Roma, com a parte material. Só que em todas as respostas ele mostrou, na verdade, uma grande lição, né? Ele está mostrando a mensagem que ele veio trazer, que existem duas facetas, né? Que agora, mais modernamente, nós estamos descobrindo que uma é continuidade da outra, né? Porque até então todas as religiões tratavam o lado espiritual em contraposição com o material. E, na verdade, mais modernamente, do século XIX para cá, principalmente depois que veio o Espiritismo, a gente começou a observar, e pela ciência também, que na verdade são dois aspectos da mesma energia. A matéria é energia condensada e o mundo espiritual é energia desmaterializada, só energia. Então, ao responder, ele está mostrando, né, como a gente deve pagar os impostos. Traz a moeda com que você paga os impostos aqui. Qual é a esfinge que está na moeda? É de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, assim, eu não vim para reinar nesse mundo, né? Eu vim trazer uma outra dimensão. Aí não é tão... Ele fala mais de maneira mais palatável para a época, né? Eu vim trazer a realidade da outra dimensão, onde realmente se vive, onde as almas vivem, né? Por isso que ele teve que morrer, para todo mundo ver ele morrer, e para ele voltar no testemunho dos apóstolos e todos os seguidores na época que viram as aparições dele depois de morto o corpo, e a maneira como ele vai respondendo vai colocando esse mesmo ensinamento de formas diferentes, como essa que eu acabei de lembrar, do devemos pagar os impostos, como todas as outras, e como é o caso dessa daqui, né? Essa pegadinha aqui, qual era? Para vocês verem a dificuldade, que não aparece em lendo o texto aqui diretamente. A questão é, muita gente fala, porque tem os fariseus, tem os saduceus, né? Aqui, quem faz essa pergunta é da classe dos escribas, tá? Também ligados ao templo. Então vem sempre assim, né? Os escribas e fariseus, os sacerdotes principais do templo, os escribas e fariseus. Então, uma classe ligada ao templo, né? Então, ele tendo ouvido a discussão deles e vendo que belamente lhes respondera, perguntou-lhe. Então,
é a outra passagem, tá? Aquela passagem da semana passada, né? Que, de novo, colocaram uma coisa espinhosa. Moisés disse que se um homem casar com uma mulher e não deixar filhos, aí o irmão, ele morrendo e não deixando filhos, a mulher deve se casar com o irmão dele para gerar uma continuidade, né? Que eles chamam até de semente, né? Deixar sementes, deixar uma prole, né? Deixar uma continuidade daquela família, que isso era importante na época, né? Então, aí eles contam aquela história, até onde se sabe, fictícia, de um homem que tinha de uma família que tinha 7 irmãos, e a mulher vai casando com os irmãos, não tendo filho, e até que todos os irmãos morressem, a mulher também, e aí vocês já viram a pegadinha. Então eles estão vindo de lá, e ele respondeu maravilhosamente, todo mundo ficou, né, embasbacado. Quer dizer, na verdade eles estão num grau crescente, porque eles vão colocando as pegadinhas e Jesus vai respondendo com sabedoria. Eu falo essa palavra, esse aposto com sabedoria, porque isso daí a gente falaria se fosse um humano que estudou muito, que se preparou. Mas, na verdade, Jesus é, né? E Jesus, aí vai entrar já no tema de hoje, e Jesus, estando conectado com Deus, com o Pai, ele é o Filho, ele dá fluência à sabedoria do universo, o que é. Entendeu? O Pai, Deus é. Jesus é. E ele fala do que é. Do que tudo que está em volta é. Não sei se vocês estão percebendo essa nuance. E aí, o que acontece? Eles já estão, os que estão sensibilizados, que têm potencial para se sensibilizar e fazer isso que ele vai colocar como primeiro mandamento, que é a união com Deus, né? Tendo ouvido. Então, chegando um dos escribas, se chegando a Jesus para perguntar, tendo ouvido a discussão deles sobre essa passagem da semana passada. Quem não está lembrando é só pegar o culto do dia 9 de novembro. E vendo que belamente lhes respondera, mas já vinham respondendo, mas ele já vinha respondendo belamente, que é uma sucessão de pegadinhas. Eu venho até falando isso com vocês. É o capítulo 21 e 22 de Mateus, e esse agora é o capítulo 11 e 12 de Marcos, que tem essa sucessão de armadilhas, de pegadinhas, que Jesus vai respondendo às vezes com um ensinamento e às vezes com parábola. Aí ele perguntou-lhe, qual o primeiro mandamento de todos? E aí qual é Ele está maravilhado, mas ele continua testando Jesus. Qual é o lance aí? O lance é que, à época, para você ser um bom judeu, como é que você vai saber e dizer, eu sou um bom judeu? Você tinha 613 mandamentos, que ali vai tratar como mandamento. Quando ele fez a pergunta, qual o primeiro de todos os mandamentos, nós, ocidentais, vivendo no início do milênio de 21, para nós, quando fala mandamentos, a gente pensa nos 10 mandamentos, que poderia até incluir, né? Mas ele está falando com relação, claro, que também vai acabar assambarcando os 10, mas ele está falando com relação aos preceitos do judaísmo. Para você ser um bom judeu, você deveria seguir
613 preceitos, ou mandamentos, mas não aqueles 10 lá da tábua, né, que vieram, são iavédicos, né, que vieram direto de Iavé. Esses outros 613, eles vieram através dos escribas e fariseus e os sacerdotes, sumos sacerdotes, e os profetas, os médios, tipo Moisés, tá? Que eram aqueles preceitos que alguns eram para tornar a convivência melhor, para fazer esse povo resistir a todas as provas que eles teriam que passar e chegarem até hoje. Então, se vocês verem, é uma história contínua desse povo. Estou falando, né, os judeus que estão continuando a seguir o Velho Testamento, que é lá o Pentateuco, a Torá e Talmud, e continuam essa religião, é a mesma religião, tá? Então vocês veem que é muito importante, né? Que é uma coisa que tá bem sucedida há muito tempo. O ano novo deles é ali em setembro, mais ou menos. Setembro para outubro. Eles estão comemorando o ano 5.700 e não sei quanto, 800 e não sei quanto. Porque como eles não receberam Cristo, né? Não contam com o Cristo, então eles contam direto desde lá do cativeiro no Egito. Entendeu? E então, assim, é uma religião, é a mesma religião, e para você ser um bom judeu, na época você tinha que seguir essas 613 preceitos, disposições, mandamentos, né? Hoje em dia não tem mais esse número, até porque muitos desses mandamentos eram relativos à cidade de Israel. Você só podia cumprir se estivesse morando em Israel, e muitos outros relativos ao templo, né? Coisas que você tinha que fazer relativas ao templo. Então, o templo, como todos sabem, foi destruído no ano de 70 depois de Cristo. Então, já tem uma boa parte deles que são inexequíveis, né? Pelo menos para quem mora no Rio de Janeiro, eu não sei qual é o número de hoje para você ser um bom judeu. E aí o escriba, ele estava perguntando com relação a isso. Agora você imagina, de 613 mandamentos, qual é o primeiro mandamento de todos? É uma saia justa para um ser humano comum, mas não para o Filho de Deus. E aí ele responde: o primeiro é: ouve Israel, um Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Isso aí ele está citando lá o Deuteronômio, ele está citando o Velho Testamento, dizendo, existe um, né? É o primeiro. Esses dois que ele cita são dois desses preceitos, mas eles, dentro dos 613, eles são ditos iavédicos, né? Porque vem direto de Iavé, né? Ouve Israel, um Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um, que é quando funda o monoteísmo. Os outros 611, eles são mosaicos, eles vêm através dos profetas e principalmente de Moisés. Entende? Então ele fala, tem esses dois aqui que fundam a coisa porque vieram direto de Iavé. E aí ele fala, o Senhor é um, porque os judeus não falam o nome de Deus, né? Então o Senhor é um, só tem um Deus, e aí ele não ia falar o nome. E aí ele vem e fala, esses outros que são supremos, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma
e com todo o teu intelecto e com toda a tua força. Importantíssimo, né? O que ele está falando? Aí ele, para facilitar, porque o moço só pediu um, né? Qual o primeiro dos mandamentos? Mas, aí ele lembra, olha a observância, que só existe um Deus, né? Só um é o nosso Deus. Aí, desses desses que são mosaicistas, amará teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu intelecto e toda a tua força, que é o amar a Deus sobre todas as coisas. Então, né, a partir do século aí, final do 19 para o 20, começamos a ter um acesso ao melhor entendimento do que vem a ser isso. Amarás, o primeiro mandamento lá dos 10, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é uma frase, por exemplo, quando eu era pequeno, eu ouvia e muito difícil de seguir, né? Como amar a Deus sobre todas as coisas? E depois tem amar a Deus acima, né, do seu pai, da sua mãe, dos seus parentes, dos seus filhos. Difícil. Só que, na época que foi escrito, esse verbo amar, ele era usado para várias coisas, como é usado até hoje. Então, eu sempre chamo atenção para isso. O verbo amar na Bíblia, dificilmente, eu não tenho um estudo assim para ver todas as vezes que ele aparece, mas dificilmente ele vai ter alguma coisa a ver com o sentido do verbo amar hoje. Entende? Ele vai aparecer lá na Bíblia com vários, como dando uma noção de envolvimentos emocionais, tá? Então, assim, não é esse amor, não é um amor romântico, não é o amor que você tem pelo seu cachorrinho, não é o amor que você tem por... o mais, assim, assimilável seria o amor, uma vez existindo, entre os pais e os filhos, tá? Mas uma vez nessa condição que os pais tenham realmente maternado e paternado seus filhos, tenham realmente adotado esses filhos. Porque a gente sabe de gente que jogou o filho pela lixeira, deixa na rua, e agora um monte de mazela, gente batendo na criança até a morte, essas coisas. Então é lógico que não é esse. Entende como é que é difícil acessar esse valor? E aí eu vou dar a chave. A chave é, se fosse escrito hoje, sintonizará o teu Deus, o Deus acima de tudo. Sintonizará Deus acima de tudo. Que é um verbo que só vê essa compreensão do final do século XIX para cá, que é quando começaram a ter essa ideia de onda de rádio, de onda de televisão, de que eu tenho que sintonizar o rádio. Antigamente você ficava rodando, né? Era um cristal que para pegar as diversas faixas de onda das rádios. E aí você precisava daquele aparelho para sintonizar. E aí você, na hora que você sintonizava a rádio Rio de Janeiro, você deixava de sintonizar todas as outras, que você estava ali na rádio Rio de Janeiro. Se você quisesse ouvir aquela JBFM, música clássica, aí você tinha que deixar de sintonizar a rádio Rio de Janeiro. Então, quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, é você ter uma sintonia com Deus que é acima de tudo o mais que existe. E como é que é isso do mais que existe? Aí ele fala aqui, ele decompõe, né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu sentimento, com toda a tua alma, com toda a tua ânima, com todo o teu
espírito, né? A alma é a ânima que traz aqui para esse plano e anima você, seu corpo, com todo o teu intelecto, com toda a tua razão e com toda a tua força, que aí reúne tudo. Ou seja, você vai sintonizar só em Deus. Mas o só é no sentido, na realidade, é uma chave libertadora. Em sintonizando com Deus, você estará sintonizado com todo o universo. Você vai ficar muito próximo de adquirir as qualidades crísticas, né? De ser onipotente, onipresente e onisciente, né? Ter toda a ciência de tudo que está acontecendo, de todos os lugares, de tudo no universo. Porque você vai integrar a Deus. Você será mais um sintonizado com Deus. Por isso, aí agora vocês vão entender espíritos crísticos. Por isso que foi uma física completamente desconhecida do ser humano, o Cristo ter aquele corpo que pudesse os humanos grotescos da época, nós, que continuamos aqui, mas que éramos mais grotescos do que somos hoje, podermos vê-lo, ele falar, a gente ouvir, ele passar pela gente, a gente poder ficar no empurra-empurra e empurrando o Cristo, tocar a túnica, ele botar a túnica em cima dele e depois os soldados romanos meter a mão naquele corpo e botar a coroa de espinho e depois pregar ele na cruz e o corpo sangra. Então, isso tudo é um milagre pelo seguinte: o Cristo, o Espírito Crístico, não tem mais corpo físico. Ele é desmaterializado, ele é só o Espírito. Que é isso, quando você chegar lá, nessa sintonia perfeita, você não vai mais precisar de corpo físico, que ele serve para quê? Para purgar, que é o assunto da lição passada. Né? Quando todo mundo ressuscitar, os 7 maridos da mulher e a mulher lá do outro lado, ela vai pertencer a quem, posto que ela foi de todos. Aí ele fala, completamente inapropriada a pergunta, porque lá no outro plano não se darão em casamento, nem se casarão, né? Nem se darão em casamento, nem tomarão em casamento, visto que serão como os anjos, não vão ter mais essa necessidade de produzir. Aquilo só existe, sexo, né? Só existe porque você tem que fazer um corpo novo para vir o espírito, o pobre coitado do espírito, reencarnar aqui para pagar as suas querelas. E aqui ele já está dando o passo seguinte, né? Você, quando sintonizar a Deus, já não está falando aí do corpo, porque aí ia ser informação demais, né? Mas que não vai mais precisar do corpo físico. Mas aí hoje a gente sabe, ainda mais juntando, olha como é que foi armada a narrativa, né? Esse assunto do corpo foi tratado na lição anterior. E aí ele fala o segundo, ele nem tinha um pedido segundo. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior. Quer dizer assim, eu já sei que isso é dificílimo para vocês agora. Então, eu vou dar um facilitador, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Vai tentando aí, daqui a 2020 anos, talvez vocês entendam. Talvez, né? Porque a gente está aqui, significa que até agora a gente ainda não sintonizou. O que a gente faz? Fazendo culto, orando, se dirigindo a Jesus e a Deus. A gente vai fazendo pequenas tentativas até o dia que essa união gloriosa vai se dar. Entendeu? Então aqui, aí o escriba, que já estava ficando maravilhado, ele está convertido. E disse-lhe o escriba: bem dissestes, mestre. Ele está maravilhado. Na verdade, que um é Deus, mas ele não pode falar.
e não há outro além dele. E amá-lo de todo o coração e com toda a inteligência e com toda a força, e o amar ao próximo como a si mesmo, é maior que todos os holocaustos e sacrifícios. E olha o cara saindo do material, né? Porque tinha esse hábito de fazer o sacrifício, né? O holocausto, pegar lá o animal de sacrifício e queimá-lo, inclusive, né? Isso aqui é o holocausto, em princípio. Então, Jesus, vendo que ele estava fazendo a conexão, se ligando, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Assim, aí, você está prestes a fazer a conexão. E provavelmente ele nem estava mais... E ele elogiou o Cristo na frente de todo mundo lá que estava querendo pegar o Cristo. Ou seja, ele já não cabia mais dentro daquela sinagoga, né? Esse daí deve ter continuado seguindo o Cristo, para ele estava legal. Você imagina isso? Porque os outros vão continuar ouvindo todas essas respostas e completamente alheios e completamente refratários ao Cristo. Linda a lição de hoje, né? Então agora vamos nos sentar confortavelmente para que possamos passar ao nosso passe fluídico terápico. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem e discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos ainda inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus.
Graças a Maria, Mãe Santíssima, ao nosso patrono, São Francisco de Assis e toda a sua falange maravilhosa. Graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões e espíritos protetores. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de realizarmos esse Santo Evangelho no lar. Agradecendo, Senhor, ao teu amparo, a sua presença, ao seu envolvimento vibracional dessas energias angélicas e supra-angélicas, né, dos arcanjos, que chegaram entre nós e nos envolveram e puderam nos reenergizar e nos reharmonizar. Fazer uma limpeza física e espiritual dos nossos lares, das nossas mentes, dos nossos templos, do nosso emocional, racional, espiritual. Esses templos que são os nossos corpos. E dessa forma, Senhor, queremos mandar, Senhor, um quanto de energia para envolver essa humanidade encarnada e desencarnada, para envolver Gaia, o planeta Terra, e para envolver, Senhor, para a saúde do planeta, um quanto para a transição planetária e para todos esses homens que estão na posição de mando, quer seja de questões físicas quanto espirituais, principalmente os líderes religiosos das diversas religiões, que sejam todos abundantemente abençoados. Envolve, Senhor, todos esses políticos, mesmo os que não são exatamente o prefeito, o governador, o presidente, mas os outros que também, e com seus votos nas casas do Senado e do Congresso, acabam influenciando na sociedade dos seus países. Vamos fazer agora 30 segundos de silêncio para podermos colocar as nossas intenções. Senhor Jesus, dá-nos, Senhor, a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje e abençoa-nos, dando uma boa semana, que possamos levar essas vibrações maravilhosas para as nossas vidas diárias.